Aliás, você citou, a gente falou bastante aqui, quase 40 minutos falando sobre essa guerra entre China e Estados Unidos, que eu acho que é o assunto que vai dominar hoje o noticiário mundial, inclusive, com a repercussão em mercados financeiros e tudo mais. Mas eu queria só a gente voltar um pouquinho e eu queria entender, Jamil, em relação ao Canadá e ao México. Quem acabou ganhando essa briga? Você ontem, no final do dia, publicou aqui também, Canadá e México, né? Estados Unidos, Canadá e México adiam as tarifas por um mês, os acordos negociados. Quem acabou ganhando isso? A vitória foi de quem, hein, Jamil? Eu não me arrisco a decretar, por enquanto, vitória de ninguém, pelo seguinte, que nós temos ainda um mês de negociação. Essas tarifas elas não foram retiradas ou desapareceram, não, elas foram suspensas por um mês para que a negociação possa acontecer. É, Obviamente, o governo americano aqui batendo um bumbo terrível, dizendo que, não, olha só, o nosso poderoso governo de Donald Trump obrigou Justin Trudeau a recuar, obrigou o México a agir. Do outro lado, você ouve, por exemplo, dos canadenses uma versão diferente. Olha, eles só fizeram negociação porque nós ameaçamos também. Então, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais cauteloso na declaração de vitória e esperar um pouco mais para entender quem é que cedeu mais. Agora, sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo aí dias absolutamente, eu diria, históricos nessa redefinição do cenário internacional, seja com a China, seja com México e Canadá, porque não é só México e Canadá, é obviamente a posição industrial dos Estados Unidos que está em jogo, e também vários outros anúncios que vêm pela frente ainda hoje, viu, Fabiola? Já te antecipando aqui, Ah, o governo americano deve, infelizmente, o governo americano deve anunciar a saída dos Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Esse deve ser o próximo anúncio aí nas próximas horas, num dia em que Netanyahu está em Washington, ou seja, obviamente é um gesto de Donald Trump a Netanyahu. É uma redefinição tão impressionante do cenário internacional que aqueles que falavam, não, isso são bravatas, isso é, fico imaginando tendo que lidar com a quantidade de notícias que a gente está lidando, eu digo os políticos, os diplomatas, os chefes de agências internacionais que dizem, esse Trump aí só fala na hora H. Não, olha, na hora H, por exemplo, aqui nos Estados Unidos ontem, funcionários da USAID receberam de manhãzinha um e-mail nas suas caixas postais dizendo não venham nem trabalhar. Então, é real tudo isso. Não estamos aqui falando de bravatas e de articulações para aquilo. Claro, o objetivo é renegociar, sim, mas renegociar o quê? Renegociar a posição dos Estados Unidos no mundo. E aí não tem nada de bravata. É justamente querer manter, no século XXI, a hegemonia americana. nossa, não é bravata, é realidade. Agora, por exemplo, você acabou de soltar aí de que os Estados Unidos devem anunciar hoje a retirada, né, da ONU, né, do Conselho de Segurança da Conselho ONU, de Direitos Conselho Humanos, de né? Direitos Humanos. De Direitos Humanos, é segurança, só corrigindo aqui, direitos humanos. Qual vai ser o impacto disso, hein, ô Jamil? Vai ter um impacto ou não? O primeiro impacto é na própria credibilidade da ONU. Como é que você faz uma instituição na qual a principal potência militar, econômica e política do mundo não está presente? Então, o primeiro impacto é da legitimidade daquele próprio órgão, né, sem dúvida nenhuma. O segundo impacto é vamos dizer assim, a imagem invertida dos americanos. Se eu não faço parte desse Conselho de Direitos Humanos, é, esse termo direitos humanos não faz parte, basicamente, das minhas preocupações internacionais. Então, tem, obviamente, essa contrapartida. Um anúncio que Trump deve fazer durante o dia, como um gesto, inclusive, de aliança com Israel. Por que com Israel? O que tem a ver com isso? O Conselho de Direitos Humanos é um dos órgãos da ONU que mais tem criticado as ações de Netanyahu em Gaza e eu diria, nos territórios palestinos de uma forma geral. E aí, claro que os americanos estão dizendo, olha, não critiquem o nosso aliado, nós não vamos aturar essas críticas, e, portanto, vamos sair. Tem gente, inclusive aqui nos Estados Unidos, que diz, olha, isso é uma medida extremamente perigosa para os americanos, pelo seguinte, se você sai, obviamente, outros países vão ocupar o teu espaço político. Mas eu insisto,
você retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris do clima, retirar do Conselho de Direitos Humanos da ONU, retirar de tantos outros projetos internacionais, acima de tudo, desmontar esses projetos internacionais, e, claro, o governo americano quer uma nova estrutura internacional. Só para completar aqui, Fabiola, o governo americano já vem dizendo isso nos bastidores, algumas vezes soltam isso em público, mas o que está por trás dessa avaliação toda? A ordem internacional de hoje, que é a ordem criada depois de 1945 pelos próprios americanos, essa ordem internacional não só ela está obsoleta, mas ela não interessa mais ao poder americano. Então, o que o governo americano quer nesses 4 anos, e vamos nos preparar para isso, apertem os cintos, é refundar a ordem internacional. Para ser mais democrática, incluir Brasil no Conselho de Segurança. Não. Para voltar a ter pleno controle da ordem internacional. Ô, Jamil, eu te mandei o WhatsApp, mas você não respondeu. Eu vou perguntar ao vivo mesmo, tá? Você pode ficar mais um pouquinho, que o Jamil tem que ir embora. Ele combinou com a gente meia hora, eu já tô com ele 40 minutos. Eu tenho uma entrevista daqui a 5 minutos, mas a gente pode tentar manter. Não, eu só queria saber que a gente tá com o Graciliano nos esperando aí, a gente já vai chamar o Graciliano. Segura aí, Graciliano, não vai embora que eu quero falar muito com você. Ô, Jamil, só essa questão relacionada à situação dos brasileiros, né? Mais um voo de brasileiros deve chegar ao Brasil. A gente tem várias reportagens a respeito disso, dos deportados dos Estados Unidos, na nossa página do UOL hoje. A gente tem uma reportagem aqui bem interessante, vamos colocar no telão só, a tática de iscas e como a agência dos Estados Unidos acha imigrantes ilegais lá nos Estados Unidos e manda para fora. E você publicou há pouco uma coluna muito interessante falando disso. El Salvador se oferece para ser prisão para os deportados e criminosos dos Estados Unidos. Nesse pacote, queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está aí essa caça dos Estados Unidos a esses imigrantes ilegais. Olha, ela continua de uma forma muito intensa todos os dias. Todos os dias eu recebo mensagens de brasileiros, de grupos de brasileiros, alertando sobre locais de várias cidades dos Estados Unidos. É um medo muito grande estabelecido, e eu acho que esse medo ele tem uma direção muito clara, que é justamente dizer: vocês estão vulneráveis, vocês estão numa posição fraca, e eu tenho hoje, no caso do governo americano, eu tenho o poder de fazer tudo isso. Então, é uma disseminação do medo. Inclusive, é curioso, Fabiola, inclusive para aqueles que não precisariam ter medo, né? Que tem um visto, que tem... Então, por exemplo, eu tenho recebido ligações de pessoas que falam: olha, estou mandando minha equipe de negociação, etc., ONGs, etc., para os Estados Unidos, queria saber se está tudo tranquilo. Claro, você não tem um visto. Ou seja, o medo que se instaura é muito impressionante. Agora, o que acontece é que nós estamos descobrindo que nem todos são contrários a essas violações ou essas operações. E no caso de El Salvador, ontem, o Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia americana, passou por El Salvador e olha só o acordo que eles fecharam. El Salvador está disposto, se ofereceu para ser, olha só, Fabíola, eu juro que eu tive que ler o comunicado algumas vezes para entender que era verdade. E o governo de El Salvador está disposto a ser a prisão de deportados dos Estados Unidos, que não podem voltar ao seu país, que é o país de origem daquela pessoa, não aceita, inclusive de criminosos americanos, para que eles não fiquem em território americano. El Salvador está se propondo ser a prisão de Donald Trump. Eu, sinceramente, levei um choque, porque, claro, isso é uma submissão impressionante. Não é que El Salvador vai receber os salvadorenhos deportados, não. Ele vai receber um nacional, por exemplo, da Venezuela, que Maduro não queira receber, mas que os americanos não querem que esteja em território americano. Então, foi feito esse acordo, chamado por Marco Rubio de um acordo extraordinário. Bom, se a gente imaginava que tinha aquele momento da história da América Latina em que a submissão em relação ao Império Americano era real, olha, esse capítulo, se eu fosse contar num livro de história, eu ia dedicar pelo menos um boxezinho para o dia em que El Salvador virou a prisão de Donald Trump.
Jamil, agora eu vou te liberar. Vai lá para sua entrevista, querido, e daqui a pouquinho ele publica mais umas 10 notas aqui pra gente a respeito de Não tudo é que minha está culpa. acontecendo. Não é sua culpa. Não é minha culpa. Vamos que vamos. Um beijo, Jamil. Bom trabalho para você. Fabiola, Josias, bom dia a todos. Vamos lá. Cuidado aí, Jamil. O Trump daqui a pouco vai taxar as colunas do Jamil. Vai ter que reduzir o número de colunas. Não dá essa ideia, não dá essa ideia. Muito bom, as colunas do Jamil vão ser taxadas. Aí só para ele poder escrever menos sobre o que está acontecendo lá. Vou fazer a lá Fernando Pessoa, escrever com um pseudônimo. A gente foge dessa. É verdade. Um beijo, Jamil. Bom trabalho. Bom dia para vocês. Ô, Josias, eu queria até